A gente gosta de botar um cara que não tem nada a ver com a política pra ser... Nossa, vi a foto do Jorge Santos. Eu tava acompanhando, tá? Porque vocês viram que a gente teve vídeo de 2 retardados ontem. Um foi um vídeo do Nicolas e outro foi o vídeo do Felipe Neto, certo? O vídeo do Felipe Neto era óbvio que o Felipe Neto tá lançando algum produto virtual, nem sei o que é, mas era isso, depois vai falar. E aí, basicamente, ele jogou as pistas no ar, né? E ele tava fazendo uma coisa meio... É um clube do livro, acho que ele tá lançando, alguma coisa assim. E aí ele tava fazendo um anúncio meio orwelliano, né? Vocês devem ter acompanhado, tem o olho ali, o grande irmão, essas porras ali, né? Então o que ele tá... ele tá fazendo alguma referência a algum livro que ele vai lançar ali no clube do livro dele. E ele fez um vídeo, e esse vídeo ele fez rodar falando que ele é candidato a presidente. E um monte de gente caiu, né? Especialmente direitistas digitais, né? O direitista digital, ele não pode ver um bait que ele já cai, ele... né? Meu Deus, que otário! O que ele te usou pra se divulgar, né? O Felipe Neto é isso. Agora sim, o fato disso ter soado verossímil pra muitas pessoas diz muito sobre um país em que, como não há liderança política considerada legítima, porque políticos são vistos apenas como canalhas, as pessoas apostam em qualquer coisa que não seja um político para ter a função de um político. E elas acham que, por um milagre, colocar um influenciador no lugar do político significa que ele vai fazer coisas que um político não faz. Quando ele entra lá e ele costuma fazer pior do que um político. Eu acho que a gente já está há muitos anos com um track record de influenciadores ou artistas ou coisas do tipo que viraram políticos para identificar se eles foram ou não foram bons representantes. E, gente, assim, o Tiririca é a amostra, vamos dizer, comum, vamos dizer, seria o controle, sabe? A amostra de controle ali do caso. É o Tiririca. Um deputado que é um cara famoso, ele é colocado lá, ele vota qualquer coisa que o dirigente partidário corrupto dele mandar, coloca um dinheiro na campanha dele, usa o dinheiro do fundo para eleger ele elege as outras pessoas ali, o partido ganha o fundo eleitoral e o fundo partidário correspondente à eleição dessa pessoa, e jogo que segue. Digo isso porque ontem, né, estavam falando lá que o Cariani ia ser candidato pelo PP. Aí tava quem? O Ciro Nogueira do PP, o representante da política mais antiga do mundo, entendendo que é necessário pegar um representante da maromba para ser deputado federal. E assim, se o Cariani for candidato, o Cariani vai ter pelo menos 350 mil votos. O Cariani vai ter no mínimo 350 mil votos, porque o Cariani é gigante. Igual cachorreiros tem, ou marombeiros tem. E as pessoas vão votar nele sem nem entender muito o que estão votando. No deputado federal Cariani. Ele vai ser um deputado federal que teria um mandato, né, meio quieto, meio cuidadoso, ele não vai saber muito bem o que está fazendo. E a vida vai andar ali. Como outros tantos vão sendo colocados. Então as pessoas ficam sugerindo esses nomes. É a Mártir do Batom, deputada federal. É o Cariani, deputado federal. E todos os partidos vão jogando. Na chapa do União Brasil, que a Amanda e o Renato concorreram para vereador aqui em São Paulo, a quantidade de os influencers de qualquer coisa já eram uns 20, 30%. Tinha um cara Bruno da Tatuapé Conceito. Era um candidato que consistia um dono de uma loja do Tatuapé, que funkeiros vão lá ficar fazendo compras e postando vídeo. E aí ele fez uma campanha com funkeiros divulgando ele. E esse cara seria vereador em São Paulo, tá? Tinha redes gigantescas. Não ganhou, mas era isso. Concorreu também na chapa uma mulher lá, dessa mãe de alguma vítima de um assassinato, uma dessas pessoas, celebridades de assassinatos aí, de crimes e tal. Concorreu também na mesma chapa a Zilu Camargo, a mulher do Zezé de Camargo, ex-mulher da Zezé de Camargo. Ou seja, os partidos viraram depósitos de celebridades que vão ficar jogando votos ali. E essas celebridades, algumas são eleitas, outras não, mas as que são eleitas, elas têm um desempenho político merda. E olha, isso é um fenômeno muito brasileiro, porque se eu olhar nos Estados Unidos, e poxa, boa parte do que a gente chama de política digital a gente imita dos Estados Unidos, se eu olhar direitinho lá, a composição da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, para falar um exemplo, ela não é tomada de influencers democratas e influencers republicanos. Você até tem um ou outro, mas para ser candidato esse cara tem que seguir um determinado tipo de ritual dentro do Partido Democrata e dentro do Partido Republicano, nas suas instâncias municipais e municipais e estaduais. Sei que tem uns condados, né? É um pouco diferente a lógica do federalismo americano, mas eles seguem uma lógica local em que eles disputam prévias internas para poder ser candidatos, que já meio que vão filtrando, e aí não faz um sentido o Partido Republicano, o Democrata ficar lançando influencers. Então, a representação política lá é feita por políticos.
Pra falar a verdade, você tem um ou outro influenciador, e um ou outros influenciadores que ganharam eleições foi justamente um brasileiro bizarro, que era se eu não me engano, o cara era um travesti aqui no Brasil, né? Pra gente ver, era um travesti republicano, tinha que ser brasileiro, então nós fomos lá, elegemos um travesti conservador que era corrupto, né? E aí foi expelido lá da Câmara dos Deputados. O George Santos, primeiro brasileiro eleito deputado dos Estados Unidos, foi cassado, tá? George Santos, ele era um travesti brasileiro que a gente exportou. Aliás, o Brasil né, o Brasil exporta muito, enfim, né? Então a gente vê assim que tá na nossa natureza, Riso. A gente gosta de botar um cara que não tem nada a ver com a política pra Nossa, vê a foto do George Santos. Renan, você tem que respeitar e tem que saber se ferir as pessoas, tá? Ele era uma drag queen.